Preparem-se, porque a história que eu vou contar hoje é daquelas de tirar o fôlego e fazer o sangue ferver. Imagina só, Anita, um Lamborghini roxo, as ruas ensolaradas de Miami e uma abordagem policial que começa com um ato de preconceito e termina em uma reviravolta simplesmente inacreditável que vai impactar a vida de muita gente. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesse roteiro cinematográfico, eu preciso de uma ajuda gigante de vocês. Nós estamos com uma meta muito, mas muito especial. Aqui no canal queremos bater a marca de 1000 inscritos. 1000 pessoas apaixonadas por boas histórias, reunidas aqui. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não faz parte da nossa comunidade, por favor, clica agora no botão de se inscrever. É de graça, é rapidinho e me ajuda demais a continuar criando e trazendo esses universos para vocês. Conto com o seu apoio. E para a gente se conectar ainda mais, me responde uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade, estado ou até mesmo país você está me assistindo agora? Eu adoro saber até onde nossas histórias conseguem viajar e vou fazer questão de ler e responder o máximo de comentários possível. Fechado? Inscrição feita? Comentário enviado? Então perfeito. Agora sim, ajeita aí na cadeira, aumenta o volume e vem comigo para essa história eletrizante. O sol de Miami caía sobre o asfalto em ondas de calor visíveis, um bafo branco que subia da estrada e fazia o mundo tremeluzir. Para a maioria, era um calor opressivo, um convite à inércia do ar-condicionado. Para Anita era energia. Ela sentia a vibração da cidade como uma corrente elétrica sob a pele, uma frequência que se harmonizava com a sua própria. Ela não era uma visitante em Miami, era uma força da natureza que reivindicava seu território, um quarteirão de cada vez. Seu Lamborghini Urus roxo era a vanguarda dessa conquista. A cor, um tom profundo e régio de ametista, fora uma escolha deliberada, uma afronta à discrição. Era um farol, um anúncio de sua chegada que não pedia licença. O motor V12, mesmo em baixa rotação, não roncava, mas respirava, um som baixo e gutural, uma promessa de poder contido que emanava do chassi e subia por seus pés, um eco da batida que preenchia o interior do veículo. Essa batida era seu foco, seu universo, uma faixa inédita, ainda em estado bruto, que ela lapidava com a precisão de uma joalheira. Não era apenas uma música, era um manifesto, um funk carioca em sua essência, mas vestido para uma gala global. A linha de baixo, pesada e sinuosa, era a espinha dorsal, o swing inconfundível do Brasil. Sobre ela, camadas de sintetizadores e uma percussão 808 que estalava com a agressividade do hip-hop de Atlanta. Era uma fusão que só ela poderia orquestrar. Dizem que eu sou demais, que eu não sou pro teu bico. Sua própria voz soava nos alto-falantes de altíssima fidelidade. Ela fechou os olhos por um segundo, não para a estrada, mas para o som. A compressão no vocal ainda está errada, pensou, a mente alternando. Instantaneamente para o modo de produtora. Está esmagando a respiração no final da frase. Precisa de mais ar, mais deboche. Ela visualizou o engenheiro de som em seu estúdio em Los Angeles e, mentalmente, compôs o e-mail que enviaria, com instruções exatas. Menos sidechain no vocal principal. Deixa a voz respirar, porra. Ela tem que soar como se eu estivesse rindo da cara deles. Sua jornada de Honório Gurgel, até aquele acento de couro italiano, era um testemunho de sua capacidade de enxergar o que ninguém mais via. Onde outros viam um ritmo marginalizado, ela via um produto de exportação global. Onde outros viam uma garota de comunidade, ela via uma CEO. Cada passo fora calculado, cada movimento, uma jogada em um tabuleiro de xadrez tridimensional. E agora, a caminho de uma reunião crucial na sede da gravadora em Brickell, ela se preparava para o cheque-mate, o plano de lançamento que a consolidaria não como uma artista latina, mas como uma artista global. Ponto. O interior do Urus era seu santuário e seu escritório. O couro branco costurado com linha roxa era imaculado. No console central, ao lado do seletor de modo de condução que parecia saído de um caça a jato, seu celular vibrava incessantemente. Mensagens de sua equipe no Brasil, de seu agente em Nova York, de sua estilista em Paris. Ela era o centro de um ecossistema que ela mesma havia criado
e que agora girava em torno de sua vontade. O semáforo à frente, na intersecção da Collins Avenue com a 15th Street, tornou-se vermelho. O Urus parou com uma suavidade que desmentia sua alma selvagem. O mundo exterior, com seus turistas de pele queimada e a arquitetura Art Deco em tons pastel, finalmente entrou em foco. Foi nesse breve hiato que ela cedeu à urgência do celular. Era um grupo de mensagens de sua equipe de marketing digital. A campanha para o novo single. Seus dedos voaram sobre a tela. Não gostei da paleta de cores para o Instagram. Muito passiva. Quero mais contraste. Roxo, preto, dourado, poder, agressividade. Pensem em rainha guerreira, não em princesa pop. Ela digitou, a mente estratégica assumindo o controle. E o vídeo teaser de 15 segundos para o TikTok precisa de um corte mais rápido no final. Quero que o público sinta que levou um soco no estômago e peça mais. Ela enviou as mensagens e, por um instante, sentiu o peso do império sobre seus ombros. O peso e a glória. O sinal ficou verde. Anita guardou o celular, suas mãos voltando ao volante. Ela acelerou e... O Lamborghini respondeu com um salto instantâneo de energia. O som do motor subindo de um ronronar para um rugido. Ela não estava correndo, estava simplesmente sendo. A aceleração era uma extensão de sua própria natureza. Rápida, decisiva, inegável. Foi nesse exato momento, nesse breve instante de expressão mecânica de sua própria força interior, que o som agudo e dissonante rasgou a harmonia da tarde. Uma sirene, curta, mas imperativa. Um uivo eletrônico que não pertencia à sua sinfonia. Ela olhou para o espelho retrovisor e viu as luzes. Um piscar intermitente de vermelho e azul que inundou a cabine de seu carro, manchando o couro branco com tons de alarme. Um Ford Explorer da polícia de Miami-Dade, que parecia ter surgido do nada, estava colado em sua traseira. A ordem era implícita e absoluta. Um suspiro escapou de seus lábios. Não de medo, mas de um cansaço profundo e existencial. Ah, não. Não hoje. Ela acionou a seta, a pequena alavanca fazendo um clique que soou absurdamente mundano em meio à tensão crescente, e guiou a fera roxa para o acostamento. Desligou a batida pulsante de sua música, e o silêncio que se instalou foi preenchido apenas pela batida de seu próprio coração, um ritmo que agora era de batalha. Ela conhecia a coreografia. Mãos no volante visíveis, movimentos lentos e deliberados, sem surpresas. A dança forçada da desconfiança. Pelo retrovisor, viu a silhueta do policial descendo do veículo. Seus passos eram pesados, metódicos, e ele se movia em direção a ela, um arauto de um tipo de problema que ela conhecia muito bem. O oficial Davis aproximou-se da janela do Lamborghini com a lentidão de um predador que saboreia o momento antes do bote. Ele era um homem cuja constituição física parecia ter sido projetada para intimidar. Ombros largos, um pescoço grosso que se fundia a uma mandíbula quadrada e olhos que, por trás de óculos de sol espelhados e baratos, pareciam absorver a luz sem refletir nada de volta. O tecido de sua camisa de uniforme estava esticado sobre uma barriga proeminente, e pequenas manchas de suor escureciam o tecido azul claro sob seus braços. Ele não andava, ele marchava, e cada passo no asfalto quente de Miami era uma afirmação de seu domínio sobre aquele pedaço de chão. Ele parou ao lado da porta do motorista, mas não falou imediatamente. Primeiro, executou um pequeno ritual de poder. Inclinou-se, apoiando as mãos nos quadris, e deixou seu olhar percorrer cada centímetro do Urus. Ele examinou as rodas, de liga leve de 23 polegadas, o acabamento roxo brilhante, a perfeição da lataria. Seu olhar era uma violação, uma auditoria não solicitada que insinuava que havia algo de errado, algo fora do lugar. Finalmente, seus olhos se fixaram em Anita. "Boa tarde", ele disse, mas o tom era tudo menos cordial. Era o barítono de um homem acostumado a ser obedecido, um som rascante que parecia ter sido lixado por anos de gritos e ordens. "A senhora tem alguma ideia do motivo pelo qual eu a parei hoje?" Anita, que havia passado os últimos 30 segundos controlando sua respiração e canalizando sua raiva em uma calma glacial, baixou os vidros elétricos. O ar quente e úmido da rua invadiu a cabine climatizada.
Ela baixou seus próprios óculos de sol, um par de Balenciaga anguloso, até a ponta do nariz, um gesto que era ao mesmo tempo respeitoso e desafiador. Seus olhos encontraram os reflexos nos óculos dele. Honestamente não, oficial. Sua voz era melódica, mas com um fio de aço por baixo. Era a voz de uma mulher que já havia presidido reuniões de conselho, não a de uma infratora de trânsito assustada. Eu estava trafegando dentro do limite de velocidade, usando o cinto de segurança, e até onde sei, meu veículo está em conformidade com todas as regulamentações do estado da Flórida. Davis permitiu-se um pequeno sorriso de escárnio, um repuxar de lábio que não alcançou seus olhos. Primeiro, eu observei a senhora usando seu dispositivo eletrônico portátil enquanto operava um veículo. Motorizado, ele recitou, como se estivesse lendo um roteiro. Segundo, quando o sinal de trânsito mudou para verde, a senhora acelerou de uma maneira que eu, com meus anos de experiência, classifico como agressiva e imprudente. A lógica de Anita, sempre afiada, dissecou as acusações em milissegundos. A primeira era uma meia-verdade, a segunda, uma interpretação maliciosa. Vamos esclarecer, oficial, ela disse, mantendo o tom nivelado. Eu toquei no meu celular, sim, enquanto o veículo estava completamente imobilizado no semáforo vermelho. Uma distração, admito, e pela qual peço desculpas. No entanto, a lei da Flórida, se não me engano, é específica sobre o uso enquanto o veículo está em movimento. Ela fez uma pausa, deixando a correção sutil pairar no ar. Quanto à minha aceleração, este é um Lamborghini. A imprudência que o senhor percebeu é, na verdade, a engenharia italiana de ponta em ação. Eu simplesmente segui o fluxo do tráfego. A resposta articulada, a citação implícita da lei, a calma desafiadora, tudo isso pareceu jogar gasolina na fogueira do ressentimento de Davis. Ele não estava acostumado a ser questionado, especialmente por alguém que, em sua mente, já havia sido julgada e condenada. Não tente me dar uma aula de direito, mocinha, rosnou ele, a fachada de profissionalismo se esfarelando. Eu decido o que é imprudente nesta rua, e o que eu vi foi imprudente. Agora, vou precisar ver sua carteira de motorista, o registro do veículo e o comprovante de seguro. E sugiro que faça isso sem mais comentários inteligentes. Enquanto ele falava, o parceiro de Davis, o oficial Miller, se posicionou do outro lado do carro. Miller era mais jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, com um rosto que ainda não havia sido endurecido pelo cinismo do trabalho. Ele parecia desconfortável, seus olhos dardejando entre Davis, Anita e os pedestres que começavam a se aglomerar do outro lado da rua, atraídos pela cena de um carro exótico roxo sendo parado pela polícia. Os celulares inevitavelmente já estavam fora gravando. Anita, com a precisão de uma cirurgiã, abriu o porta-luvas de couro branco. Seus movimentos eram fluidos e econômicos, projetados para não dar a Davis nenhum pretexto para alegar comportamento suspeito. Ela retirou uma pasta de couro roxo que combinava com o carro, um toque de personal branding que provavelmente irritaria Davis ainda mais, e dela extraiu os documentos solicitados. Ela os entregou pela janela. Davis os arrancou de sua mão. Ele examinou os papéis com uma atenção minuciosa, seus lábios se movendo enquanto lia. Ele parou na carteira de motorista. Larissa de Macedo Machado. Ele leu em voz alta, massacrando a pronúncia com um sotaque americano pesado. Ele olhou para a foto, depois para ela, como se comparasse as duas e não acreditasse na correspondência. Isso é do Brasil. Não é uma licença da Flórida. A acusação estava implícita. Você é uma estrangeira, uma forasteira, uma fraude. Sim, esse é o meu nome legal. E sim, sou cidadã brasileira, Anita confirmou, a paciência se transformando em uma fina camada de gelo sobre um vulcão de fúria. No entanto, se o senhor examinar o passaporte e o visto O1 que estão anexados, que é concedido a indivíduos com habilidade ou conquista extraordinária, verá que tenho total autorização legal para residir e trabalhar nos Estados Unidos, o que inclui dirigir. A menção específica do visto O1, a sutil flexão de seu status, foi um erro tático, nascido da frustração. Era como mostrar um pano vermelho para um touro. O rosto de Davis escureceu. Habilidade extraordinária, ele zombou, a voz pingando sarcasmo.
Que tipo de habilidade te compra um carro de $500.000? Deixe-me adivinhar. Ele se inclinou baixando a voz para uma conspiração venenosa. Você está no ramo de importação e exportação? O insulto era tão vil, tão carregado de estereótipos sobre latinas e dinheiro, que por um segundo o ar pareceu faltar nos pulmões de Anita. A máscara de calma dela finalmente rachou, não com lágrimas, mas com uma chama fria que se acendeu em seus olhos. Eu sou uma artista. Eu sou uma empresária. Eu sou a CEO de uma corporação multinacional que por acaso sou eu mesma. Ela disse, cada palavra um pingo de gelo. Minha habilidade extraordinária é transformar minha arte em um império. Algo que, suspeito, o senhor teria dificuldade em compreender. Game over. Ela havia vencido a batalha verbal, mas sabia que, ao fazer isso, havia perdido a guerra da rua. Um homem como Davis não podia tolerar ser diminuído. Seu ego ferido exigiria retaliação. Certo. CEO. Ele cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. Ele se endireitou, o rosto uma máscara de fúria controlada. Sabe de uma coisa? Há um alerta em nosso sistema sobre um veículo roxo com essas características envolvido em transporte de narcóticos. Vou ter que pedir que a senhora saia do veículo, devagar, e mantenha suas mãos onde eu possa vê-las. Era uma mentira descarada, uma invenção tão transparente que era quase um insulto à sua inteligência. Mas era uma mentira dita por um homem com um distintivo e uma arma, e isso a tornava perigosamente real. Anita olhou para o oficial Miller, do outro lado do carro. O jovem policial engoliu em seco, seu olhar desviando-se para o chão. Ele sabia que era mentira, mas ele não disse nada. Seu silêncio foi sua cumplicidade. Com a dignidade de uma rainha sendo levada para a guilhotina, Anita destravou o cinto de segurança. O clique da fivela soou como o martelo de um juiz. Ela abriu a porta do Lamborghini e colocou os pés no asfalto quente de Miami. O espetáculo estava apenas começando. O ar do lado de fora era um choque, pesado, úmido e carregado com os sons abafados do tráfego e os murmúrios da pequena multidão que agora se formava na calçada oposta. Anita se ergueu do assento baixo do Lamborghini, sua figura esguia e tonificada se desdobrando em toda a sua altura. Ela ajustou o top de seda, um movimento instintivo de quem está acostumado a ter todos os olhos sobre si, mas desta vez os olhares não eram de admiração, mas de uma curiosidade predatória. Vire-se, mãos no teto do carro, afaste as pernas. A voz de Davis era um latido, desprovida de qualquer vestígio de procedimento padrão. Era uma ordem pessoal, uma humilhação deliberada. Anita fez uma pausa de 1 milissegundo. Em sua mente, 1 milhão de respostas combativas se formaram. Sob que suspeita razoável? Eu exijo saber o número do seu distintivo e do seu supervisor. Meu advogado será informado sobre essa conduta. Mas ela sabia que a rua não era um tribunal. A lógica era inútil ali. A única linguagem que Davis entendia era a do poder, e no momento, o poder bruto estava do lado dele. Ela se virou lentamente, colocando as palmas das mãos no teto do Urus. O metal roxo queimava sob seu toque, um calor que parecia viajar por seus braços. Ela sentiu o olhar de Davis em suas costas, uma presença física, invasiva. O oficial Miller aproximou-se para realizar a revista. Suas mãos, ao contrário das de um policial experiente, eram hesitantes, quase trêmulas. Ele tocou seus ombros, depois desceu pelos seus braços, pelos lados de seu corpo. A revista foi superficial, quase uma pantomima, mas a violação era profunda. Cada toque era um lembrete de sua impotência momentânea. Ela está limpa, sargento, Miller murmurou, a voz falhando ligeiramente. Ele se afastou rapidamente, como se a proximidade dela o queimasse. Davis soltou um som de desdém. Ele não esperava encontrar uma arma. A revista era parte do teatro, um ato para subjugá-la, para mostrar a ela e ao público que gravava quem estava no comando. Não importa, anunciou ele em voz alta, para que todos ouvissem. O veículo será apreendido para uma busca completa por narcóticos. É o procedimento padrão. Outra mentira. E a senhora, ele se virou para Anita, virá conosco para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre suas atividades. Estou sendo presa? A voz de Anita era fria, desprovida de pânico. Era uma pergunta em busca de clareza tática.
Vamos chamar de uma detenção para interrogatório, disse Davis, saboreando a ambiguidade legal. Sua cooperação determinará se isso se transforma em algo mais formal. Agora caminhe até a viatura. Enquanto era conduzida para o Ford Explorer, Anita mantinha a cabeça erguida. Seus olhos varreram a multidão. Ela viu os rostos, os telefones erguidos como tochas modernas. Ela não era mais Larissa de Macedo Machado. Ela era um símbolo. Naqueles poucos metros entre seu carro de luxo e a viatura policial, ela representava 1 milhão de histórias de paradas por dirigir enquanto pardo. Ela sentiu o peso daquela responsabilidade e a usou como combustível. O banco de trás da viatura era um universo à parte. O cheiro era uma mistura azeda de suor, plástico barato e um desinfetante de pinho, que não conseguia mascarar o odor de medo e resignação de ocupantes anteriores. A grade de metal que a separava dos policiais da frente era fria ao toque. Era uma jaula. O trajeto até a delegacia do Distrito Sul foi um silêncio carregado. Davis dirigia com uma agressividade contida, cortando o tráfego. Miller olhava fixamente para a frente, seu maxilar travado. Anita olhava pela janela, mas não via a paisagem. Sua mente estava em outro lugar, em um centro de comando interno, planejando os próximos movimentos. Carter. Ligar para o Carter assim que tiver a chance. Ele vai destruir esses caras. Marina. A narrativa. Preciso controlar a narrativa. Isso não pode ser sobre Anita presa. Tem que ser sobre Anita luta contra o preconceito, o prejuízo financeiro da reunião perdida, a quebra de contrato. Vamos calcular cada centavo. Cada centavo. A raiva havia se transformado em uma energia focada, uma força motriz. Ela não era uma vítima a caminho do abate. Era uma general planejando sua contraofensiva a partir do território inimigo. A delegacia era exatamente como ela imaginava. Um clichê de filme policial que se tornara terrivelmente real. Pisos de linóleo gastos, paredes de um bege institucional que pareciam ter absorvido décadas de miséria, e a iluminação fluorescente que zumbia e piscava, fazendo todos parecerem doentes e cansados. Ela foi conduzida por corredores que ecoavam com o som de telefones tocando e conversas abafadas, até uma pequena sala no final de um corredor. A sala de interrogatório número 3. O nome soava sinistro. Era um cubo de concreto, sem janelas, mobiliado com uma mesa de metal arranhada e aparafusada ao chão, e 3 cadeiras de plástico duro. Uma única lâmpada protegida por uma grade de metal lançava uma luz pálida e fria sobre tudo. A porta se fechou atrás dela, com um clique pesado e definitivo. Sozinha. O tempo na sala de interrogatório se esticava e se contraía. 1 minuto parecia 1 hora. O único som era o zumbido da lâmpada e a batida de seu próprio coração. Ela não se permitiu sentar. Permaneceu de pé, andando de um lado para o outro no espaço confinado, como uma pantera enjaulada. A imobilidade era submissão, e ela se recusava a ser submissa. Ela pensou em sua carreira, nos shows em lonas de circo no início, nas portas que se fecharam, nos executivos que riram quando ela disse que levaria o funk para o mundo, nos haters da internet, nos críticos que desdenhavam de sua arte. Cada um deles, a seu modo, era um Official Davis. Cada um deles tentou colocá-la em uma caixa, defini-la, limitá-la, e cada um deles falhou. Davis era apenas o mais recente de uma longa linhagem, e ele também falharia. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. Davis entrou, o peito estufado, seguido por uma mulher em um terninho cinza que parecia não amassar. Era a detetive Laura Mendes. Seus cabelos estavam presos em um coque apertado, e seus olhos eram inteligentes e observadores. Ela carregava uma pasta e uma aura de competência que contrastava fortemente com a arrogância de Davis. Senhora Machado, por favor, sente-se, disse a detetive Mendes, sua voz calma e profissional. Anita parou de andar e finalmente se sentou, mas na beirada da cadeira, o corpo tenso, pronto para a ação. Eu prefiro ficar de pé, obrigada, disse ela, e prefiro que me chamem pelo nome que uso profissionalmente, Anita. A menos, é claro, que eu esteja sendo formalmente acusada de um crime. Estou? A detetive Mendes trocou um olhar rápido com Davis antes de responder.
No momento, a senhora está aqui para nos ajudar com uma investigação. Como o sargento Davis mencionou, seu veículo corresponde à descrição de um usado em atividades ilícitas. Anita soltou uma risada curta e sem humor. Ah, sim, o veículo roxo suspeito. Que conveniente. Deixe-me adivinhar. A descrição também incluía uma motorista brasileira de sucesso, porque me parece que esse é o verdadeiro crime que cometi hoje. Ninguém está acusando a senhora de nada por causa de sua nacionalidade, disse a detetive Mendes, mas sua voz carecia de convicção. Não? Anita se inclinou sobre a mesa, o olhar fixo no da detetive. Então por que o seu colega aqui presente achou apropriado me perguntar que tipo de negócios uma moça como eu faz para ter um carro como o meu? Porque ele presumiu que minha carteira de motorista brasileira era prova de alguma ilegalidade? Não, detetive. Não vamos fingir que isso é um procedimento policial padrão. Isso é um perfilamento racial e xenófobo, e nós três sabemos disso. Davis, que até então estava em silêncio, não aguentou. Você fala demais, sabia? Se fosse inocente, não estaria tão na defensiva. Pessoas inocentes cooperam. Pessoas inocentes, oficial Davis, conhecem seus direitos. E pessoas inteligentes como eu sabem quando eles estão sendo violados, retrucou Anita. E já que estamos falando de direitos, eu exijo pela segunda vez o meu direito a uma ligação telefônica. Negar esse direito, detetive, transforma esta ajuda com uma investigação em uma detenção ilegal. E as consequências legais disso são extraordinárias. Ela usou a palavra de propósito. Extraordinárias. A mesma palavra de seu visto. Era um lembrete, um aviso. A detetive Mendes sentiu a mudança na dinâmica. Aquilo estava saindo do controle de Davis e se tornando um passivo para o departamento. Ela estava prestes a conceder o pedido quando Davis, cego pelo ego ferido, cometeu seu erro mais grave até então. Direitos? Você vem para o nosso país, dirige por aí como se fosse a dona do mundo, fazendo essa sua música barulhenta? Isso nem é música, é só um monte de batidas para rebolar. Você não tem direito a nada aqui até que responda às nossas perguntas. O ataque direto à sua arte, à sua cultura, foi a gota d'água. Mas em vez de explodir, Anita ficou perigosamente calma. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Foi nesse silêncio que a detetive Mendes, com um movimento quase imperceptível, pegou seu smartphone sob a mesa. Sua intuição, afiada por anos de trabalho, gritava que havia algo muito errado ali. Ela digitou Anita no campo de busca. Enquanto a página carregava, o rosto da detetive passou por uma série de transformações. Surpresa, reconhecimento, incredulidade e, finalmente, um profundo e absoluto horror. Ela viu a capa da Forbes, a performance no Coachella, as fotos com Madonna, com J Balvin, com Snoop Dogg, os artigos sobre seu império de negócios, os bilhões de streams. Ela ergueu os olhos do telefone para a mulher sentada à sua frente e depois para seu colega que continuava alheio a cavar sua própria cova. O perfil é claro, dizia Davis. Dinheiro rápido, estilo de vida chamativo, origem suspeita. A detetive Mendes se levantou. Davis, cale a boca. A ordem foi um sussurro, mas cortou o ar como uma navalha. Mas Davis não ouviu. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto contorcido em uma máscara de desprezo, e proferiu a frase que demoliria sua carreira. Não me importa quem você pensa que é. Para mim, você é só mais uma brasileira que não. Deveria estar dirigindo um carro que claramente não pode pagar, honestamente. A frase, tão carregada de racismo, pairou no ar como um gás venenoso. No exato momento em que a última palavra saiu de sua boca, a porta da sala se abriu. O capitão Torres, um homem de cabelos grisalhos e ombros cansados pelo peso do comando, entrou. Ele havia sido chamado pela detetive momentos antes. Ele chegou a tempo de ouvir a declaração final e inequívoca de preconceito de seu sargento. O rosto do capitão passou, de confusão para uma fúria sombria em uma fração de segundo. Sargento Davis! Sua voz trovejou, fazendo as paredes da pequena sala vibrarem. Minha sala! Agora! Davis, finalmente percebendo a magnitude de seu erro, empalideceu. Ele olhou para o rosto furioso de seu capitão, para o olhar horrorizado da detetive Mendes e para o sorriso frio e vitorioso que agora se formava nos lábios de Anita.
Ele havia caído na armadilha, e a porta da jaula acabara de se fechar atrás dele. A saída do Sargento Davis da sala de interrogatório foi menos uma caminhada e mais uma expulsão. O capitão Torres o seguiu, fechando a porta com uma força que estremeceu o batente, deixando Anita a sós com a detetive Mendes e o eco de uma carreira implodindo no corredor. A detetive Mendes sentou-se pesadamente. Ela removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz, como se tentasse apagar a imagem do que acabara de testemunhar. Senhora Anita, começou ela, a voz tensa. Não há palavras no manual do departamento para o que aconteceu aqui. Em nome de tudo o que é decente, eu peço desculpas. O comportamento do sargento Davis foi uma abominação. Anita permaneceu em silêncio por um momento, deixando o pedido de desculpas pairar no ar estagnado da sala. Ela não estava mais na defensiva. Agora, ela estava no ataque. Detetive, disse ela, a voz calma e precisa. Eu aprecio seu sentimento, mas desculpas é o que você diz quando esbarra em alguém no supermercado. O que aconteceu aqui não foi um esbarrão. Foi um abuso de poder deliberado, alimentado por um preconceito que, suspeito, não é exclusividade do seu ex-colega. O problema não é o sargento Davis. Ele é um sintoma. O problema é a doença. Então, a pergunta não é se vocês pedem desculpas, mas o que vocês farão para curar a doença. O capitão Torres retornou, o rosto ainda vermelho de raiva e humilhação. A senhora tem toda a razão, disse ele, dirigindo-se a Anita. O sargento Davis foi suspenso, com efeito imediato, e eu darei início a um processo de demissão. Mas a senhora está certa. Isso não é suficiente. O que aconteceu hoje revela uma falha em nosso sistema. Uma falha que eu, como comandante, sou responsável por consertar. Enquanto eles falavam, a equipe de Anita chegou. Primeiro Marina, sua assessora de imprensa, uma mulher de energia frenética e olhar afiado, seguida por Carter, o advogado de Nova York, que parecia ter se teletransportado para a delegacia, já vestido em um terno impecável, a pasta de couro na mão como uma arma. A dinâmica da sala mudou instantaneamente. Não era mais Anita contra o departamento de polícia, era uma corporação multinacional contra uma burocracia municipal. Carter assumiu o controle da conversa com a precisão de um laser. Capitão Torres, detetive Mendes. Sou Carter Thompson, conselheiro legal da senhora Machado. Fui informado sobre a detenção ilegal, o perfilamento racial, a difamação e a tentativa de intimidação contra minha cliente. Temos as gravações dos celulares, dos cidadãos na rua. Temos o testemunho da minha cliente. E suspeito que as câmeras corporais de seus oficiais, se não forem convenientemente defeituosas, contarão uma história interessante. Estamos diante de um litígio de proporções catastróficas para a cidade de Miami. O capitão e a detetive trocaram olhares de desespero. Anita, no entanto, levantou a mão. Carter, acalme-se, disse ela. Todos na sala se viraram para ela. Eu não quero o dinheiro deles. Carter pareceu chocado. Anita, o valor do dano à sua imagem, o contrato que você perdeu? Eu não quero o dinheiro deles, repetiu ela com mais firmeza. Eu quero a mudança deles. Dinheiro é fácil. Eles pagam e esquecem. Eu quero algo que eles não possam esquecer. Ela se virou para o capitão Torres. Capitão, aqui estão os meus termos. Primeiro, uma investigação completa sobre as práticas de perfilamento neste distrito. Transparente, com supervisão de uma junta civil. Segundo, a implementação de um novo programa de treinamento obrigatório sobre diversidade cultural e preconceito implícito, desenvolvido por especialistas que a minha equipe irá indicar e aprovar. Terceiro, a criação de um canal direto e simplificado para queixas de cidadãos sobre conduta policial, com consequências reais para os infratores. Ela fez uma pausa, deixando os termos assentarem. E, finalmente, o Departamento de Polícia de Miami-Dade fará uma doação substancial, não para mim, mas para um fundo que vou criar, um fundo para apoiar a próxima geração de pessoas como eu. O plano se formou em sua mente, claro e brilhante como um relâmpago. A humilhação se transformaria em empoderamento. A injustiça se tornaria um legado. A saída da delegacia foi uma obra-prima de relações públicas, orquestrada por Marina e executada por Anita. A multidão de repórteres havia triplicado. Em vez de sair pelos fundos,
Anita marchou pela porta da frente, a cabeça erguida, com Carter e Marina flanqueando-a. Ela parou em frente ao muro de dizetes, microfones e câmeras. Ela não parecia uma vítima, parecia uma líder. Hoje em Miami eu fui parada por dirigir um carro bonito e ser uma mulher brasileira, começou ela, a voz firme, sem um traço de tremor. Fui interrogada porque minha música, o funk, não se encaixava na definição de arte de um homem. Fui desrespeitada porque meu sucesso não se encaixava na visão de mundo de um homem. Mas esse homem cometeu um erro. Ele não me viu. Ele viu um estereótipo. E eu não sou um estereótipo. Eu sou uma força. Os flashes das câmeras explodiam. Esta experiência poderia me deixar com raiva. E estou com raiva. Mas minha raiva é produtiva. Por isso, hoje, eu não anuncio um processo. Eu anuncio um movimento. Eu anuncio a criação da Fundação Patroa, uma organização dedicada a empoderar jovens artistas e empreendedores de comunidades marginalizadas. E, para dar o pontapé inicial, eu anuncio a primeira edição do Baile da Igualdade. A multidão de repórteres murmurou surpresa. Será um festival de música gratuito, aqui mesmo em Miami, para celebrar a cultura que eles tentaram insultar, para celebrar a diversidade que eles tentaram punir, para dançar ao som da música que eles chamaram de barulho. Todo o patrocínio, toda a doação, reverterá para a fundação. Vamos transformar o preconceito deles em bolsas de estudo. Vamos transformar a ignorância deles em oportunidade. Ela concluiu, o olhar varrendo cada câmera. Eles tentaram me silenciar, e em vez disso, eles me deram um hino. E, agora todos nós vamos dançar ao som dele, obrigada. Com isso, ela se virou e caminhou em direção ao seu Lamborghini roxo, que um policial muito nervoso havia acabado de trazer para a frente da delegacia. Ela entrou no carro, ligou o motor e, antes de sair, abriu os vidros e colocou sua música para tocar. A batida do funk alta, desafiadora e gloriosa ecoou pela rua, abafando o som dos cliques das câmeras. Era o som da vitória. Um ano depois, o ar de Miami estava diferente. Ou talvez fosse Anita que o sentisse de forma diferente. O sol que antes parecia um holofote de interrogatório, agora parecia um abraço quente. Ela não estava em um Lamborghini, mas em um simples SUV preto, dirigindo por um bairro que raramente aparecia nos cartões postais. Em Little Havana, em uma rua que antes abrigava um armazém abandonado, agora se erguia um edifício de vidro e concreto pintado com murais vibrantes. A placa na frente, em letras roxas e douradas, dizia Centro Cultural Fundação Patroa. Dentro, o lugar fervilhava de vida. Numa sala, um grupo de adolescentes aprendia a produzir batidas em computadores de última geração com um produtor famoso. Em outra, uma aula de dança de passinho era conduzida por um coreógrafo do Rio. Em um espaço de coworking, jovens empreendedores latinos desenvolviam seus planos de negócios com a ajuda de mentores. Anita caminhava pelos corredores, não como uma celebridade, mas como a anfitriã orgulhosa de uma festa que nunca acabava. Ela parou na porta do estúdio de dança e observou. No centro do grupo, dançando com uma paixão e uma técnica que haviam florescido no último ano, estava Sofia, a garota que ela conhecera na delegacia. Seu rosto, antes tímido, agora era pura confiança e alegria. Sua mãe, Helena, agora era a gerente do centro, uma posição de respeito e liderança. O evento do dia era a celebração do primeiro aniversário do centro e o anúncio de sua expansão para Los Angeles e Rio de Janeiro. A imprensa estava lá, mas desta vez era uma imprensa amiga, que contava uma história de sucesso. A detetive Mendes e o capitão Torres também estavam presentes, não como adversários, mas como parceiros. O programa de treinamento que Anita exigira estava em pleno vigor e, segundo Torres, já mostrava resultados na redução de queixas de cidadãos. Em um canto da sala de eventos, servindo bebidas como voluntário, estava um homem mais velho e mais magro. Era o ex-oficial Davis. Depois de ser demitido, ele passara por um período de profunda crise pessoal. Confrontado com a feiura de seu próprio preconceito, ele iniciou uma jornada de terapia e autoconhecimento. Ele se voluntariou no centro como uma forma de penitência, mas, com o tempo, encontrou um propósito inesperado em ajudar os mesmos jovens que antes desprezava.
Sua transformação era frágil, mas real. Seus olhos encontraram os de Anita por um instante. Ele acenou com a cabeça, um gesto de respeito e gratidão. Ela retribuiu o aceno, um gesto de reconhecimento. Anita subiu ao pequeno palco para seu discurso. Sofia estava ao seu lado. Há um ano, começou ela, a voz cheia de emoção. Alguém me disse que a minha música era barulho e que eu não pertencia a este lugar. Hoje, este lugar está cheio da nossa música, do nosso barulho, da nossa arte, e é o lugar ao qual mais pertencemos no mundo. Ela olhou para Sofia. Eles tentaram me parar, mas tudo o que conseguiram foi acelerar os sonhos de centenas de jovens como a Sofia. Eles tentaram me intimidar e tudo o que conseguiram foi me dar uma causa maior do que a minha própria carreira. Eles tentaram apagar a nossa frequência, mas tudo o que fizeram foi aumentar o volume. Ela sorriu, um sorriso genuíno e radiante. Então, obrigada, oficial Davis, onde quer que você esteja. Obrigada por me mostrar o poder que eu tinha e que nem eu mesma conhecia completamente. O poder de transformar o veneno em antídoto, de transformar uma batida de funk em um hino de mudança. A multidão aplaudiu de pé. Mais tarde, enquanto a festa continuava, Anita ficou em uma varanda, olhando para o horizonte de Miami. A cidade ainda brilhava com a mesma intensidade, mas agora ela sabia que uma nova frequência havia sido adicionada à sua sinfonia. Uma frequência de poder, de resiliência, de igualdade. Uma frequência roxa e dourada. A frequência da patroa. E estava apenas começando. Uau! Que jornada, pessoal! Que história! E assim termina o nosso roteiro. A saga da Anita transformando um momento de humilhação em um movimento de poder em Miami. Espero que vocês tenham sentido a tensão, a raiva e, no final, a inspiração que essa narrativa traz. Me conta aqui nos comentários, qual foi a parte que mais te marcou? A abordagem inicial, a virada de jogo na delegacia ou a criação do baile da igualdade? Quero muito saber a sua opinião. E se essa história mexeu com você e te fez chegar até aqui, agora é a hora de mostrar o seu apoio e me ajudar a continuar criando. Inscreva-se. Se você ainda não faz parte do nosso canal, por favor, clica no botão de se inscrever. Estamos naquela meta de chegar aos 1000 inscritos e cada inscrição nova é uma vitória gigante para mim. Deixe o seu like. Se você curtiu a história, não esquece de deixar o seu like no vídeo. É o seu aplauso e o termômetro mais importante para eu saber que estou no caminho certo. Compartilhe. E claro, se você acha que mais gente precisa ouvir essa mensagem de força e superação, compartilhe esse vídeo com um amigo, em um grupo de WhatsApp. Vamos fazer essa história chegar longe. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês hoje. Foi incrível ter vocês comigo nessa. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!